Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você no Digital. Hoje, gente, eu estou aqui com uma pessoa maravilhosa e sem modéstia, tá? Eu vou pedir para ela se apresentar, porque eu tenho certeza que você que tá aqui, que é empreendedor, que é CLT, que não está trabalhando, eu tenho certeza que você vai sentir um toque dessa mulher sensacional. Hoje nós estamos aqui no nosso podcast com Kellen Almeida. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Renata. Bom, pessoal, primeiro, agradecer demais aqui vocês, todo mundo, principalmente o convite. Me sinto muito honrada mesmo de estar aqui e espero poder levar uma mensagem sensacional aí para o público desse podcast Você no Digital, sensacional. E a gente está aqui para contribuir, Então, manda ver que estamos aqui para fazer acontecer e entregar o que precisa ser entregue. Isso aí. Kellen, conta pra gente, quem que é você? O que você faz? Então, a Kellen em si, colocada nessa terra, eu sou primeiramente, antes de qualquer outra coisa, filha do Todo-Poderoso. Então, eu sou, imagem e semelhança de Deus. Não tem como eu falar de mim ou qualquer coisa da minha vida sem contar para vocês quem verdadeiramente eu sou. Então, depois que eu descobri essa minha identidade, nunca me referi como aquela empreendedora, empresária, vendedora, ou mãe, ou esposa, e sim, como aquela imagem e semelhança do meu Criador. A partir daí, ele me colocou nessa terra aqui e passado de alguns 40 e poucos aninhos, hoje eu sou uma pessoa que atuo na função de empresária, empreendedora, tenho 3 empresas, uma com meu esposo, 2 com meu esposo, uma minha própria, que se der, a gente fala dela um pouquinho, que é a Key Growth, e mãe, vendedora, mulher, batalhadora, como vocês todos e como todos nós, que não é só mulher que batalha, gente? Os homens também. Mas estamos em mulheres, então vamos falar de mulheres. Um pouquinho, Um pouquinho de quem é a Kellen. Gente, garanto para vocês, tem muito mais aí para vocês conhecerem. Mas hoje nós estamos aqui para falar um pouco. Nós vamos começar... Vocês ouviram ela falando que ela é vendedora. Também, mas a gente vai falar de vendas daqui a pouquinho, segura aí, aguenta a mão que a gente vai falar sobre vendas. Mas antes nós vamos falar sobre a carreira, porque pra gente ter algo, pra gente ser algo, pra gente construir o nosso CNPJ, pra gente construir a nossa carreira dentro de uma empresa, não é só simplesmente um estalar de dedos. Tem muita coisa antes pra gente conseguir construir algo, Kellen? Exatamente. Para que você construa algo consolidado, algo que perpetue, algo que tenha raízes fortes e que não se abala em qualquer coisa, existe todo um processo e o processo não ocorre da noite pro dia, não ocorre como uma fórmula mágica igual a gente vê muito no mundo digital. Sim. Hoje, E isso eu vejo que tem trazido as pessoas de uma forma muito acelerada. Eu acho muito sensacional esse público que quer fazer acontecer, mas eles precisam ter a consciência de que há uma construção. Hoje, para eu ter a liberdade de trabalhar de onde eu quero, fazer o que eu quero, escolher as pessoas no qual eu quero trabalhar e o tipo de produto que eu quero entregar, eu precisei ser muito boa naquilo que eu não gostava de fazer. Então, entenda isso, não é ser muito boa no que você gosta de fazer. Eu precisei ser muito boa no que eu não gostava de fazer. Eu precisei ser muito boa em levantar 4 horas da manhã para estar 7 horas como uma secretária da escola, porque eu tinha que ser a melhor secretária que passou naquele lugar. Então, eu acho que o que tem acontecido, eu acho muito legal a gente falar desse tema aqui, é porque as pessoas, muita empresa, muito empreendedor, muita pessoa saindo da faculdade, querendo fazer acontecer. Aquela e até tem sede, Exato, e podem investir, mas aí não qualquer problema com o cliente ou com o fornecedor, ou alguma situação, que possa comprometer até mesmo a profissão da pessoa, a pessoa simplesmente desiste. Então, eu gosto muito do empreendedorismo, eu sou uma pessoa que defendo saia da CLT, por favor, empreenda, porque isso ajuda o nosso mundo, ajuda o nosso país, ajuda você a se tornar uma pessoa de raiz forte, mas
eu comecei a empreender enquanto CLT. Então, assim, enquanto a maior realidade dos brasileiros é uma situação CLT, é aí que você empreende. Se você tem um sonho de ter um negócio próprio, seja fantástico, seja sensacional naquilo que você já faz. Ah, mas eu não gosto da empresa. Primeiro, não trabalhe num lugar que você não goste. Mas se é a sua única opção, cara, é a única opção que você tem. Então, seja maravilhoso, seja fantástico. Ó, eu vou dar um exemplo para vocês, eu gosto muito de falar nisso, tem até uma live que falo sobre sucesso também, tá no Instagram da Key Growth, onde eu digo o seguinte... eu era tão boa em tudo que eu me propusesse a fazer que eu queria ser a melhor recolhedora de lixo de uma das clínicas de estética que eu trabalhei. Hoje, a minha empresa de consultoria Key Growth, ela atua principalmente nesse ramo de estética, em todos os pontos que vocês imaginarem. Atua com todos os segmentos também, mas por quê? Ali dentro, eu me dedicava para detalhes, ao ponto de ser a melhor recolhedora de lixo. Gente, eu não tenho tempo para explicar isso aqui para vocês, não, mas vou tentar reduzir. É porque, assim, numa situação, na clínica eu era... secretária, tá? Eu era atendente ali, eu era recepcionista vendedora. E com vendas, graças a Deus, desde 2008, que eu me formei vendedora profissional mesmo, que eu entrei numa empresa que me formou, e eu tive muito sucesso. Mas nisso que eu tô falando, já passaram-se 8 anos, 2016. E eu sempre tratei as empresas que eu trabalhei como se fossem minhas. Todas. Eu acho que esse é o diferencial. Independente se você é CLT ou não, a empresa é sua. É o seu nome que você está fazendo ali dentro. Então, assim, se você tem desejo de ser dono de uma empresa, você vai querer um funcionário que trata a sua empresa como se fosse dele. E é tão interessante, né, Kellen? Porque qual é a maior dificuldade hoje do empreendedor, do empresário? A questão do funcionário. Porque o funcionário, rotatividade de funcionário que não é comprometido. Então, assim, é uma dor. Então, quando a gente está do outro lado, como funcionário, a gente tem que levantar e carregar a bandeira daquela empresa. Ah, mas eu não vou ficar aqui a vida inteira. Tudo bem, mas o tempo que você ficar ali, você tem que deixar a sua marca. Exatamente, tem que ser o diferencial, não importa o que você faça, não importa qual seja a sua função, qual é o papel que você está exercendo ali dentro. Então, a dica que eu dou é trabalhe ali dentro como se a empresa fosse sua, haja com os donos, com os colegas, com a sua postura, com os gastos pequenos, coisas pequenas, faça como se fosse seu. Né? E aí, voltando na história do lixo, só pra gente finalizar e não ficar no ar aí, todos os dias, a hora de ir embora, eu tinha que recolher o lixo. E a galerinha, as aplicadoras da estética, elas até me odiavam por isso. Se alguém ver, elas vão saber. De noite, aí eu tinha que levar, era shopping, né? Eu tinha que levar o lixo lá nas baias, e aí eu via aquele monte de saco de lixo. Mas, gente, era um pequenininho aqui, um pequenininho aqui, um pequenininho assim, era coisa de 10 sacos que eu fazia virar um. E aí chegou um período que no final do mês, quando o dono da empresa, ele veio pedir a lista de compras, falou, tem que comprar saco de lixo que já venceu o prazo, a gente já tinha a rotina, né? Falei, não vai precisar comprar dessa vez. Ele falou, por que não? Falei, porque eu economizo todas as noites. E ele tomou um susto porque eu economizava o saco de lixo da empresa. E eu era vendedora, recepcionista, e eu só tinha que pegar os sacos e levar para lá. Não, gente, eu abria um por um e virava um no outro. Mas é porque eu tinha aquele senso, meu Deus, que desperdício. E eu escutava ali dentro uma coisa que é muito comum a gente ouvir, que é, nossa, mas nem é dinheiro seu. Não sai do seu bolso. Mas não sai do seu bolso, você não está economizando. Então, ter essa consciência. Então, assim, você não precisa... Toda formação é bem-vinda, todo conhecimento é necessário, mas você não precisa fazer uma faculdade de administração para ter uma empresa, você não precisa fazer cursos e cursos, você precisa ter consciência do que você quer e como você está agindo hoje, né? Se tem uma coisa que eu falo muito a lei do plantio e da colheita, você não precisa acreditar para ela acontecer.
Ela vai acontecer. Eu não acredito na lei do plantio e da colheita. Tá tudo bem, criatura, vai acontecer. Então, assim, a lei do plantio e da colheita, ela é muito real e ela é quase que instantânea. Só que, às vezes, você não sabe, por uma situação dentro de um trabalho que você está passando hoje, como que você agiu nas outras empresas, como que você agiu com seu antigo empregador, como que você agiu com seu colega de trabalho, qual está sendo a sua entrega. Então, empreender, para mim, sempre foi um sucesso enquanto CLT. E é muito mais fácil você ter sucesso como empreendedor enquanto CLT do que no seu negócio próprio. Oh, meu Deus do céu! E como então, que é muito mais aprenda do lugar certo. É muito mais fácil você testar no negócio dos outros do que no seu. Muito Porque mais. você lembra que ela falou? A conta do lixo não vinha do salário dela. Não era descontada ali, mas alguém pagava. E a economia de um saco de lixo, que você faz uma economia numa empresa, faz diferença. Porque não só um saco de lixo, é um copo, é isso, é aquilo. A conta no todo, você vê o tanto que são pequenos detalhes que na hora que a pessoa vai lá fazer a folhinha lá da contabilidade, dos gastos, da entrada, saída, aí que vê, né? Isso é uma das coisas, né? E aí as pessoas que ouvirem isso aqui podem perguntar, mas como que isso te alavancou, te deu algum empurrão? Simplesmente, o dono da empresa é um dono extremamente relacionado dentro desse meio. Então, é muito mais fácil que as pessoas falem sobre você e você tem muito mais credibilidade quando alguém fala Kellen, nossa, a Kellen é assim, 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 do que quando você chega e fala, eu faço, eu fiz, eu aconteço e tal. Então, assim, como que isso chega? As pessoas comentam sobre pessoas. Nós falamos um do outro. E o que eu quero que falem de mim quando eu estou no lugar? Então, a forma como eu ajo com meu patrão, com meus colegas, com meu cliente, né? Não tem como eu ser super tratável com o cliente e não ser com o meu colega, tudo começa de dentro para fora, então toda a forma, essa postura que você tem, essa consciência do que você está fazendo ali é que vai fazer você ser um excelente dono de empresa, um excelente e vai saber até como orientar as pessoas. Sim, porque às vezes a pessoa está chegando agora na empresa, né? Até mesmo para poder, a gente fala da cultura da empresa, o próprio funcionário vai implementando ali no outro e tudo. Então são pontos aqui, gente, nós não conversamos nem 10 minutos ou já passou 10 minutos, não sei. Nós conversamos aqui só um pouquinho e tantos temas importantes que você trouxe aqui, né? Porque a gente sabe o que tem de gente querendo empreender, querendo abrir o seu próprio negócio, desistindo do CLT, porque não aguenta mais chefe chato, chefe isso, é abuso. A gente sabe, tem várias coisas. Tem gente que é boa, tem gente que não é, e depende na conta, na regra de quem que é boa e quem não é. Às vezes é bom para um lado e ruim para o outro. Então, quando você faz aquilo que você faz muito bem feito, e aí você não desiste, né, Kellen? Porque é sobre isso também. Porque se a pessoa desiste na primeira porta fechada, empreender é você dar com a cara na porta ali, ó, e vai indo. Dá com a cara na porta, você é traído, você é julgado, fazem muita sacanagem com você, aproveitam do seu conhecimento, te mostram... Acha que seu dinheiro é capim. Isso, não valorizam, te valorizam muito mais enquanto CLT do que enquanto você está empreendendo. E até você passar dessa fase é diferente, então existe toda essa construção. E se isso não é construído lá enquanto você ainda está fazendo algo que talvez você não quisesse tanto, mas você precisa fazer aquilo com muito sucesso, então se não é construído ali, é aonde a gente desiste depois. Então eu entendo todas as pessoas que desistem, eu mentoro algumas pessoas e eu lembro que eu nego algumas mentorias, assim como eu nego algumas consultorias também. E eu lembro que uma mentorada, uma vez ela era até lá do Rio Grande do Sul, ela falou, fez a faculdade, eu estava muito querendo fazer acontecer, e ela falou, mas eu tenho dificuldade porque o patrão é assim, assim, assado e tal, não sei o que tem. Eu falei, tá, mas com toda a experiência acadêmica que ela tinha, o que eu vi, eu falei com ela, olha, infelizmente o que eu tenho para te falar é o que você não quer ouvir, e o que eu tenho para te dizer é, você precisa de uma CLT.
você precisa passar aperto com o patrão, você precisa passar aperto com o cliente, porque todo problema que você tem com o cliente, você joga a culpa no outro, ou numa situação, ou no carro que quebrou e tal. Então, todos esses probleminhas que a gente tem, se a gente não passa por esse aperto mesmo, que é mais a galerinha dos anos 80, 90, de 2000 para cá já vem mudando um pouquinho, né? As gerações estão mudadas. As gerações ficam diferentes, mas essa raiz ali do fazer acontecer, do que a gente, e resolver que as problema, nossas vozes né? falavam, pegar no chifre do boi mesmo, Sim. trazer o problema para você. Todo mundo que quer empreender precisa passar por isso. Não porque precisa do dinheiro, não porque precisa do salário ou porque precisa da empresa, porque precisa da experiência. Know-how se constrói com experiência. Sim. Então, é sobre isso. Eu acho que construir uma carreira de sucesso e você se tornar um empresário bom, consolidado, que não desiste a hora que as ondas vêm porque as primeiras a gente passa, né? Não, eu fico firme, mas não, quero ver na hora que vem aquela mesmo, boa, se né? Você vai ficar mesmo. Não, e é interessante, né, Kellen? Porque o que acontece? Quando a gente tem o nosso próprio negócio, a nossa própria empresa, a gente descobre que tem tanta coisa por trás de um negócio. Muito. Porque às vezes você trabalha em um setor numa empresa, mas aí é um setor. E aí você vai descobrindo que tem isso, que tem aquilo, outro. E aí você descobre que se você não resolver, o problema cresce. Porque às vezes você fala assim, não, eu tô com esse copo aqui, ele tá vazando, eu vou pôr um durex. Sim. Vai parar de vazar agora. Vai parar. Aí eu vou e deixo ele aqui. Aí eu tô fazendo aqui outra coisa, ó. Ah, vou fazer outra coisa, né, Kelly? Nossa, não vou fazer. Aí na hora que você vê a água foi toda embora. Nossa, pai, deixa eu encher a água de novo. Só que isso quando você é o dono do seu próprio negócio, quando você é o empresário, quando você é o resolvedor de problema, não dá. A gente não tem essa opção. Não. Porque senão o seu negócio aí vai acontecer, vai acabar. E nós estamos num ritmo, numa geração, ou talvez numa, vamos dizer, não sei a expressão certa, mas uma leva de pessoas que também não quer se indispor, né? Ai, a geração do mimimi. Ixi, mas eu vou caçar problema com fulano, com ciclano. Aí você volta. Aí, gente, ó, empreendedor faz terapia. Porque muito. CLT faz terapia? Também. Pode ser que faça. Também faço aqui também. Segura cada rojão, né? É. Mas a gente sabe que quando a gente vai empreender, a gente descobre várias coisas em nós. Sim. Você tocou num ponto aí muito importante sobre quando você empreende, você descobre várias outras coisas e não apenas aquilo que é a sua função, mas essa é uma outra dica sensacional para você que quer empreender e ainda é CLT e pode aqui aprender a empreender enquanto CLT, que é se interesse por todas as funções da empresa. Hoje, isso é proibido e protegido por lei. Protegido por lei. O sistema faz a gente ficar com esse pensamento, com essa cabeça fechada que, cara, se interesse por todos os processos da empresa. Você não vai assumir, você não vai saber, mas você sabe como funciona. Então, se você é ali, a secretária, a recepcionista, mas sabe o processo do que a sua gerente tem para fazer, você vai ouvir igual eu ouvia direto. Os clientes falavam, você fica enganando a gente, você que é a gerente aqui dentro. Olha. E a minha gerente ouvia muito isso do meu lado. Cria situações? Cria. Mas a própria situação, quando você realmente tem um interesse genuíno, o que é interesse genuíno? É aprender para ajudar e não aprender para ser melhor do que ninguém. Então, assim, claro que eu tenho o objetivo de crescer, eu sou ambiciosa e eu amo a ambição e eu acho que todos nós temos que ser. Então, mas eu nunca passei por cima de ninguém, mas eu sempre estava apta a fazer qualquer função da empresa. E as funções que, por questões acadêmicas, né, por não ser da área da saúde, eu não podia fazer, falando ainda do mundo da estética, eu não fazia, mas eu treinava quem estava apto a fazer. Olha que loucura. Eu não tinha
a liberação acadêmica, a carteirinha, o CRBM, para poder fazer, mas eu treinava essas pessoas para fazer. Por quê? Porque eu sabia. Então, lá na recepção, eu queria saber todo o processo, eu queria saber toda a fisiologia, eu queria entender tudo aquilo. O processo da minha gerente, quando eu vi ela louca, eu falei, tá, mas me fala, o que você tem que fazer? O que você tem que entregar? Qual é o prazo? Então, eu gerenciava a minha gerente sendo recepcionista. Então, isso, quando você faz isso dentro de uma empresa, não assusta tanto quando você empreende e fala, cara, eu não sabia que era todas essas coisas. Você vai com menos, não que você não vai ter problema, porque mas vai te assustar menos, sim, porque você já era envolvido em todos os processos de uma outra empresa. Então, assim, por isso que eu sempre falo, gente, CLT é o melhor campo para você aprender a ser um empreendedor. Sim, e você falou de um ponto muito importante, você conhecia de tudo ali, e quem conhece o produto, o que ele automaticamente ele faz? Ele vende. Por isso que graças ao meu bom Deus, a minha ambição e a minha vontade de fazer acontecer, eu nunca bati meta. Porque meta era piso, as minhas metas eram avassaladoras. Meta da empresa para mim era da empresa, a minha era sempre acima. Então, assim, é onde a gente tem sucesso também. Nisso, sim, né? Sim, mas é porque já tá tudo ligado, né, Kelly? Porque você estava ali disposta a aprender e conhecer muito bem o produto. Porque o produto, se ele é bom, se ele é validado e o vendedor, ele conhece do produto, ele consegue quebrar as objeções. Total. Ele consegue vender mais. Você conhece o produto, você conhece a empresa, você conhece o processo, você sabe o que o seu cliente está passando ali após a venda. E o meu maior sucesso em vendas não era com cliente novo, era com cliente que comprava. A frase que eu escutava todos os dias na recepção, ai, Kelly, fala, o que você vai me vender hoje? Os clientes entravam na empresa falando assim para mim. E eu achava isso sensacional e claro que lá não, né? Aportava que é isso, eu não vou vender nada, eu tô aqui para te atender. Mas por dentro eu falava, yes, ele já sabe o que vai comprar. Já vem mas pronto. Isso é construído, já vem pronto. Mas por quê? Eu não apenas vendia, né? Então eu vendia, acompanhava, entregava e buscava feedback. A única coisa onde eu vou falar, já essa turma de hoje, essa nova geração não peca nisso, onde eu vejo que eu errei muito não estar num lugar como esse, por exemplo, na minha época. Acho que também nem existia, estamos falando aí de mais de 10 anos atrás, é um pouco diferente. Existia, mas não era assim. Então, mas estou falando por quê? Porque senão eu teria conseguido ajudar muito mais pessoas entregando uma palavra e mostrando no dia a dia na prática como faz. Então eu consegui fazer isso através de consultoria, mentoria e virar ali a principal trainee, a treinadora de toda uma equipe, formadora de uma equipe. Mas é claro que no digital você expande muito isso. Então, assim, hoje eu vou te falar de tudo que eu fiz. Fala, cara, a única coisa que faltou foi isso, porque senão era muita gente que estava empreendendo com muito sucesso hoje aí. Porque quando você faz isso, é onde a gente começa a descobrir um pouquinho o nosso propósito. Primeiro, você tem sucesso em tudo que faz, até recolher o lixo. Sim. Depois, você sempre extrapola vendas, porque você vende muito para o mesmo cliente. É muito mais fácil você vender para um cliente novo do que você manter um cliente, fazer ele comprar e ele te indicar. E o que ele indicou é entrar no mesmo looping dele, de estar sempre comprando. Então, assim, isso aí era uma característica de sucesso muito grande, mas você trazer tudo isso, as pessoas começam a observar e falam assim, como que você faz? E quando você escuta, quando você de fato tem resultado e escuta como você faz, sem você perceber aonde nasce o verdadeiro propósito. Todo mundo, eu falo com todas as pessoas, se você ainda não sabe qual é o seu propósito nessa terra, todo conhecimento que você tem, não acho que você não tem conhecimento, não acho que você não tem know-how, não acho que você não tem experiência. Todo conhecimento que você tem é muito para quem não sabe nada ou para quem sabe menos que você. E detalhe, existem sempre pessoas que sabem menos que você e existem pessoas que sabem mais. Então, aprenda com quem sabe mais e ensina
quem sabe menos. Porque aí você vai descobrir que o seu papel no mundo é ajudar pessoas a evoluírem, é tirar elas de um ponto A e levar para o ponto B através do conhecimento que você tem. Seja conhecimento prático, seja teórico, não interessa. Na verdade, o conhecimento que dá resultado, ele é o teórico que vem na prática, né? Sim, é a prova ali, né? Que a gente gosta de ver ali, né? Isso, os tomé da vida. Exatamente, tem que ver o resultado. Tem que ver o resultado. Você só me falar. E olha, gente, se eu falar que o nosso tempo já está acabando, mas é porque o papo aqui, eu poderia gravar com ela um dia inteiro, que assim, eu estou assim, ó, como que essa mulher não colocou isso tudo no digital ainda? Mas tudo bem, depois aqui no off a gente vai ter um papo. Precisamos. Gente, mas olha aqui, vamos falar agora, só pra gente ir finalizando, Kellen, para essa pessoa também que é vendedor, que já é empreendedor e que tá precisando de dar aquele start ali, o trem tá meio brocochô, né? Start no resultado. No resultado em vendas. Vamos falar de vendas mesmo, falar de número, dinheiro. Isso, de dinheiro, de resultado no bolso do empreendedor. Que é uma dor, e quando a pessoa já olha para aquela assim, já faz assim, lá, chegou a moça do dinheiro. É mais ou menos isso, né? E, gente, é tudo fácil, tá? Brincadeira, mas é porque antes de você ter, perdão, você precisa aparecer, você precisa ser. Então, não acha que você tem que se portar, né? Tem que vestir, tem que estar de acordo com os lugares. Ah, porque essa não é a minha realidade. É a realidade que você quer para a sua vida? Então, já se comporte dessa forma. Sim. E isso está completamente ligado ao resultado de vendas. Sim. Entendeu? Então, assim, poxa, tô zerada no mês. Gente, eu fazia muito isso, né? Claro que não é todo mês que você tá sempre... Eu nunca deixei de bater meta, mas não é todo mês que você começa assim bombando ou que você, né? Então, tô zerada no dia, no mês, eu me comportava como a melhor vendedora do mundo. O Cristiano Ronaldo fala muito disso, né? Eu amo essa frase dele. Eu sou o melhor e pronto, acabou. Pronto. Se você não acha que eu sou a melhor, o problema é seu. Quem tem que achar sou eu. Então, se comporte dessa forma. E só de você comportar desse jeito, o seu olhar, a sua postura, a forma de você falar já muda. Porque ninguém que se acha, eu falei eu não me acho porque eu não estou perdida, quem se acha é quem está perdido, mas vamos no linguajar, né? Porque ninguém que se acha fala assim. Não, a pessoa já chega igual um pombo. Ela já chega grande, ela já é grande. E as pessoas que me conhecem, que me olham e falam assim, coitada, tá zerada. Problema delas, meu filho, eu estava até agora, até atender você, e agora eu vou fazer acontecer, e aí eu dou o meu show. Então, muito antes do que argumentar, muito antes do que quebrar a objeção, muito antes disso, principalmente para você vendedor que tá zerado, que tá com dificuldade de vender, cara, antes de qualquer coisa, porte como se você tivesse batido a melhor meta do mundo. Porque isso não vai gerar um desespero numa linguagem corporal, que é a linguagem que fala mais do que a falada. E as pessoas veem, percebem, já... percebem, já sai fora, não gera aquele desespero na venda. Então, eu vejo assim, que a maior dificuldade do vendedor que tem dificuldade de fechar e de vender é o desespero para vender. Então, quando você, primeiro, faz de conta que é antes de ser, você perde esse desespero. Então, já é aí um macete, uma técnica que a gente está deixando aqui. Não precisa estar lá o número, você precisa agir como se ele tivesse, porque aí ele chega. Primeiro, por postura, e segundo, para quem acredita, lei da atração, né? Sim, com certeza. Então, funciona assim como o plantio e a colheita, a lei da atração funciona para todo mundo. Então, a primeira coisa que eu digo, para de achar que você não vende, que o negócio não é para você e tal, começa a agir como se fosse o melhor vendedor do mundo, porque você é o melhor vendedor do mundo. O meu curso chama Melhores Vendedores do Mundo, porque são. Então, assim, haja como se fosse o melhor. Depois, conheça o produto. Não tem como. Entenda qual é o processo que esse cliente passa ali dentro da sua empresa, ou qual é o processo, o que ele vive a partir do momento que ele adquire o seu produto. Não tem como você vender uma coisa que você não conhece. Verdade. Então, mas não esqueça, são processos. Processos têm etapas, e as etapas, elas têm que serem seguidas exatamente como são. Então, não adianta você só conhecer o produto, conhecer o seu cliente e agir como um fracassado. Haja
como um vendedor foda, o melhor vendedor, conheça o produto, conheça o processo ali dentro, aprenda, sim, técnicas de venda, existe técnicas, existe PNL, existe neurociência, tudo isso é o que vai envolver e existe as técnicas de persuasão, né? Sim. Então, tudo isso você precisa aprender. Mas não adianta você aprender isso na teoria, o que é uma persuasão, se você não tem uma postura persuasiva. Entende como que tudo começa lá atrás? Então, eu gosto de, todas as vezes que eu vou treinar um vendedor, eu passo muito mais tempo treinando a autoestima dele do que técnica de vendas. Uhum. Muito mais. Então, assim, e a outra questão, e assim, só pra gente arrematar, porque senão nós vamos dar um curso aqui longo, a outra questão que eu queria colocar para vocês aqui é: conheça o seu cliente. Não dá para você vender para quem você não se relaciona, para quem você não conhece. Então, mas é a primeira vez que eu venho, eu peguei uma lista nova, como que eu conheço o cliente? Venda é 90% você escutando e 10% falando. Como que eu faço ele falar? Pergunte. A única forma de você fazer uma pessoa falar que você nunca viu é pergunte. Quer uma prova? No livro, como é que chama aquele, eu acho que é do Dale Carnegie, de 90 segundos, como convencer alguém em 90 segundos? Ele fala muito disso nesse livro. E uma prova você nunca viu a pessoa na face da terra, e como que eu vou fazer ela falar comigo? Chega perto dela, dá um sorriso. Quantas horas são? Como que você faz uma pessoa falar? É fazendo uma pergunta. Então, qual é o seu objetivo com aquela criatura que está ali na sua frente? Então, entende como é esse processo? Sim. Se os vendedores que querem vender ouvirem isso aqui, só deles colocarem esses poucos passos, que existem muitos, sim, mas só de colocar esses, eu duvido que o resultado não muda. Postura, você é o melhor vendedor do mundo, conheça o produto, conheça o processo, conheça o cliente, para de falar, escuta e começa a fazer pergunta com um sorriso no olhar. Não tem como você não vender. Gente, sensacional. Nota 10 é pouco? Gente, nós já estamos chegando ao término do nosso episódio, mas assiste de novo e anota e coloca em prática. Porque sempre eu falo aqui, o que você vai colocar em prática no término desse episódio? Já tem uma receitinha boa aqui, né? Pra você conseguir colocar em prática, pra você mudar o seu resultado, pra você que é CLT, que quer empreender, pra você que é empreendedor e que quer melhorar os seus resultados. Isso. Kellen, muito obrigada. Fala pra gente a sua rede social, rápido, né? Onde que as pessoas te encontram? Então, gente, vocês me encontram, Kellen de Almeida Barbosa, é o meu Instagram, Kellen com 2 L's e N de navio no final, de Almeida Barbosa, tudo junto. E Key Growth é Key de chave, KEY.growth, GROWTH, o Instagram aí da empresa de treinamento, capacitação, formação de times comerciais e vendedores também, de forma no one by one aqui, né? Igual nós estamos. Então, não precisa ser só um time. Quer ser um vendedor de sucesso, quer se portar como um Cristiano Ronaldo, eu sou o melhor do mundo? Chama a gente lá na Key Growth que a gente conversa. Olha, gente, até eu vou chamar, tá? Já tô falando aqui que eu já tô colada nela aqui. Gente, eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua presença aqui no nosso podcast. Já compartilha com um amigo, com uma amiga. Deixa aqui o seu comentário, gente. E vamos só subindo, porque quando a gente senta para aprender os nossos resultados e a gente senta para aplicar, aprende e aplica, aí sim o resultado vai vir, né, gente? Kellen, muito obrigada. Obrigada. Gente, um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, tchau.